Amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão agora aqui nos assistindo e que futuramente irão compartilhar conosco mais essa atividade da Amicus Encontros de Cultura, que a cada semana traz um tema para o debate e para a reflexão. Nesta segunda-feira, nós estamos contando com a presença do jornalista José Antônio Vieira da Cunha, que nos brindará com a conversa sobre a importância da mídia do corjornal até os tempos atuais das mídias sociais. Um tema que dialoga tanto com o passado, trazendo as experiências do jornalismo gaúcho, né? Obviamente que não concentrado apenas na experiência do corjornal, como também no futuro da mídia gaúcha, né? Haja vista as mudanças que estão sendo trazidas pelo uso das mídias sociais. Sabemos que elas nos inundam diariamente com informações, mas nem sempre estas são confiáveis. Em grande parte, são usadas para propagar fatos e ideias subjugadas ao interesse não de informar, mas de reforçar uma opinião, uma ideia, um ponto de vista e até, muitas vezes, reforçar um gosto, né? Que já são, né, antecipadamente identificados através de algoritmos que selecionam, né, e depois distribuídos por robôs. Com isso, as pessoas estão ficando cada vez mais vivendo em bolhas virtuais, né, e o debate crítico, que é tão fundamental para o exercício da liberdade de imprensa, cada vez mais é escasso e cada vez mais se cria um ambiente hostil. Desde já agradecemos ao Vieira da Cunha por ter aceitado esse nosso convite e estar hoje conversando exatamente sobre isto, né? Sobre esse assunto tão importante para todos nós, que modestamente queremos contribuir para que pessoas possam conhecer melhor a realidade e contribuir para o futuro mais harmônico e amigável, né? Enfim, a razão pela qual a nossa entidade se chama Amicus. Bom, um pequeno currículo do Vieira, cujo nome é José Antônio Vieira da Cunha. Ele atua nas redações da Folha da Manhã, foi um jornal icônico aqui para o jornalismo da época, né, do Rio Grande do Sul. Também atuou no Correio do Povo, Revista Amanhã, que é ligada à FIEGS, a RBS TV e a TV Gaúcha. Foi um dos fundadores do Corjornal e seu primeiro presidente. Presidiu também a TVE, a TV educativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, e foi secretário de Estado da Comunicação Social no governo Brito. Foi o primeiro presidente da Amicus, uma coincidência, né? Há pouco nós estávamos realmente falando sobre isso, a Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura, em 83, isto, né? E o Vieira estava nos dizendo que esse ano recebeu um prêmio, né, pelo reconhecimento da sua atividade no meio cultural cachoeirense. Em 99, fundou a coletiva ANET, que foi, né, o primeiro portal de comunicação do Rio Grande do Sul, bem como depois criou a agência Move de publicidade. Então, esse é um resumido currículo do nosso amigo José Antônio Vieira da Cunha. Enfim, colocando como aviso só esses, né, de acentuar aquilo que o Paulo Regis já disse, manter os nossos microfones desligados e, caso queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, enfim, participar da nossa conversa, né, utilizem o instrumento ali da mão levantada na barra inferior do Google Meet. Ok? Vieirinha, está contigo a bola. Vamos lá. Valeu, Presser, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite que vocês fizeram. Espero estar
pelo menos minimamente à altura, para ajudá-los num debate aqui sobre esse tema proposto, que é o mais amplo possível, né? Do cojornal, em 1974, aos dias atuais, nós temos quase que 50 anos, quase que 5 décadas. Então, mas eu acho que tem realmente duas coisas bem pontuais aí, aquele momento de 74 e o atual momento. Mas, Presser, como jornalista, eu procuro estar sempre preocupado com certos detalhes de informação. Na tua fala ali, que eu agradeço, tem duas coisas que precisam ser melhores, ficar melhor claras. Eu fui secretário de Estado de Comunicação no governo do Pedro Simão e do Simval Guazelli. O Pedro Simão saiu, o Guazelli continuou, e eu segui secretário de Comunicação. E no governo Brito, eu tive a honra de ter sido presidente durante todos os 4 anos da televisão educativa do Rio Grande do Sul. Tá bem, desculpe o erro, mas eu me lembrava da participação do governo. Fomos colegas, de alguma forma, ali, naquele momento. Então, eu acho que, como a coisa está sendo um pouco aberta, eu acho que eu precisaria detalhar, pelo menos brevemente, o que é o cojornal e o que foi a Cooperativa dos Jornalistas, correto? Certo. A Cooperativa dos Jornalistas foi uma entidade criada em 1974, na metade do ano, por 66 jornalistas, que naquela época tinham várias preocupações, como muitas delas são ainda hoje, mas inquietava muito os jornalistas, então, pelo menos aquele grupo que a gente tinha, que era basicamente formado por profissionais que estavam na Folha da Manhã, que, como o Flávio disse, foi um veículo icônico no nosso meio, no jornalismo do Rio Grande do Sul. A gente discutia muito os rumos do jornalismo, as dificuldades da imprensa naquela época, que a gente estava no período autoritário, né, em pleno resquícios não de consequências do golpe militar, e entre eles estava a censura estabelecida. É verdade que em Porto Alegre uma censura não branda, mas uma censura menos preocupada do que aquela com o Estadão, com a Veja, com a Folha de São Paulo e os grandes veículos, Correio da Manhã, os grandes veículos da imprensa nacional. Mas sobrava muita coisa para cá também, de proibição de nome de pessoas, de acontecimentos, de fatos, de eventos, de visitas de uma autoridade americana que foi vaiada em determinado lugar, ou ovada nesse mesmo lugar, e assim por diante. É aquilo tudo, e claro, que inquietava a gente. E ele estava discutindo, conversando sobre como romper isto, e em certo momento surgiu o que nos pareceu uma brilhante ideia, que era de criar uma cooperativa de jornalistas para, a partir daí, então, tentar realizar o sonho de ter um jornal de jornalistas. E a opção por cooperativa foi uma coisa muito original na época e bastante inovadora. Original porque até então cooperativa de trabalho, mal e mal existiam as cooperativas de médicos, ainda incipientes também. E fazer uma cooperativa de jornalistas que lidam basicamente com trabalho intelectual pareceu às autoridades do governo, que na época controlavam muito o sistema através do INCRE, uma coisa absolutamente anômala, atípica, né? Mas depois de várias conversas que nós tivemos com eles, os convencemos que poderiam os jornalistas ter uma cooperativa. E por quê? Porque a cooperativa era um órgão absolutamente, nos pareceu, e era um órgão absolutamente democrático, em que as pessoas têm direito a um voto, independente do capital que lá tenham. A cooperativa não visa lucro, mas sim o bem-estar dos seus associados, e claro que procura ter uma rentabilidade, que ao final do ano é distribuída em pelas cotas partes dos associados ou investida no próprio negócio. Então, esse modelo muito democrático é que nos soou como uma melhor alternativa, e criamos a cooperativa. Ela foi crescendo do nada, aos poucos foi criando um certo conceito, até que em determinado momento ela já tinha uma redação que congregava mais de 50 jornalistas que trabalhavam efetivamente lá em veículos para terceiros que a cooperativa editava. Jornais, revistas, boletins para empresas, entidades, sindicatos e assim por diante. E ali, então, decidimos criar um boletim para mostrar a todos os associados, não só os que trabalhavam, mas os que já estavam associados à entidade,
que eram mais de 300, em 76. Criamos, então, um boletim que nos surpreendeu a nós mesmos pela qualidade dele. Era um boletim que tentava acompanhar o que acontecia no mercado de trabalho, nas faculdades de comunicação e, claro, no âmbito da própria cooperativa, mostrando o que se fazia ao longo do mês anterior. E, em certo momento, esse jornal, Prester, ele foi jornal que, na verdade, era um boletim interno da cooperativa, ele cresceu tanto, era um tabloide que começou com 12 páginas e foi indo, já tinha 24 páginas, e a abordagem que nós fazíamos dos assuntos referentes à comunicação atraíram, inclusive, a atenção de jornalistas do centro do país e de Brasília. Em certo momento, o Cojornal, que era um boletim, já estava com 4.000 exemplares e com uma demanda crescente, quando nos instalou, olha, esse Cojornal, que é o nosso boletim, pode muito bem ser aquele jornal que nós pretendemos que seja. Um jornal no qual a gente possa veicular reportagens, trabalhos jornalísticos e uma série de coisas, e fazendo um trabalho profissional e chegando ao leitor final em banca de jornal. Então, decidimos, na 9ª edição, fazer com que aquele jornal fosse para a banca, e pensamos, inclusive, em criar um nome de jornal para ele, mas já nos pareceu tão arraigado aquele nome, Cojornal, que ele acabou sendo o nome da publicação. E o Cojornal acabou sendo, pessoal, considerado ali no final dos anos 80, ele começou em 77 nas bancas. Em 1980, ele era tido como um dos 5 principais jornais da imprensa alternativa no Brasil. Era o Pasquim, era o Movimento, era o Opinião, era o Versus e era o Cojornal. E esses 4 que eu citei, todos eles tinham um viés altamente político, especialmente o Opinião e Movimento, que tinha uma ligação muito forte com movimentos político-partidários. E a grande diferencial do Cojornal, que o fez com que fosse respeitado nacionalmente, é que a gente procurou sempre fazer dele um veículo profissional, em que nós, jornalistas, exercíamos o trabalho jornalístico, procurando fazer reportagens, notícias, acompanhar fatos relevantes, e aí não só na área da comunicação, mas também já num cenário político e econômico do país, já que a gente ia chegar em bancas também, estava chegando em bancas também. E a gente conseguiu montar uma receita muito boa, fruto da boa parte daqueles debates internos altamente democráticos que tinha na cooperativa. Nós tínhamos 5 ou 6 diferentes conselhos internos. Tinha o conselho de repórteres, tinha o conselho de redação com repórteres e editores, tinha um conselho de fotógrafos e tinha mais um conselho de funcionários em geral. E ali, no caso do conselho de redação, se conversava muito sobre o trabalho que a gente fazia, sobre o produto que a gente apresentava e assim por diante. Então, isso contribuiu para o sucesso dessa receita do jornal, num jornal que era capitaneado, basicamente, pelo Elmar Bones, o bicudo, como editor, né? Tendo no respaldo uma equipe muito boa, da qual participava o Jorge Polidoro, que era o responsável por toda a área gráfica e a concepção daquele jornal. Nós tínhamos o Luiz Cláudio Cunha, então diretor de redação da Veja, que tinha uma coluna excepcional, que dá uma leitura extraordinária, que era Perdão Leitores, na qual ele analisava como é que a imprensa convencional se comportava em relação a fatos importantes, e assim por diante. Então, aquela fórmula foi altamente vencedora e teve esse reconhecimento nacional. E foi um jornal que ele marcou muito também, porque ele acabou quase que funcionando como uma frente, embora a gente não tivesse aquela intenção. Mas ele acabou funcionando como uma frente também, porque os sindicatos estavam amordaçados. O próprio sindicato dos jornalistas estava debilitado naquela época, apesar de ter um grande presidente como o Antônio Manuel de Oliveira, e antes dele, o Rui, o Lauro Ragni, e assim por diante. Mas a opressão do governo de então era muito forte e realmente limitava as ações dos sindicatos. Muitas coisas convergiam, então, para a cooperativa, que reunia, então, agora já estou em 79, mais ou menos, 79, reunia ali mais de 400 jornalistas.
E nós fazíamos, e muitos deles, algo em torno dos 30%, estavam em outros estados ou outras cidades que não Porto Alegre. Nós tínhamos um bom número de associados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília e assim por diante. Mas nas assembleias que nós fazíamos, nós precisávamos usar o auditório dos sindicatos bancários lá na Galeria Malcom, que era o maior que a gente encontrava. Nós fizemos assembleias com quase 150 participantes, em plena ditadura militar, e falando ali abertamente de todos os assuntos que a gente bem entendesse como necessário. Boa parte deles voltado para a cooperativa, os rumos da cooperativa, os jornais que ela fazia, e assim por diante. Então, foi um veículo, o Cojornal e a própria cooperativa, dois modelos vencedores enquanto duraram. Em certo momento, começou a haver uma repressão mais direta ao Cojornal, não uma censura propriamente dita, mas uma censura exercida, não propriamente dita, no sentido de ser no conteúdo publicado pelo jornal, no sentido de proibir alguma coisa. Mas houve uma ação muito forte da Polícia Federal em cima de todos os anunciantes do Cojornal, quando nós publicamos uma reportagem mostrando o total de políticos caçados até então. A ideia muito vaga se tinha que teria havido 300, 400, 500 cassações desde o dia 1º de abril de 1964. E, no entanto, aquele levantamento que foi feito por dois jornalistas excepcionais de São Paulo, um deles o Hamilton Almeida, revelou que, na verdade, eram 4.300, 4.400 caçados. E o gancho para esta reportagem foi a cassação do então principal líder da oposição no Congresso Nacional, que era o deputado federal Alencar Furtado. Quando o partido, o MDB, estava tomando decisões muito críticas e fundamentadas em relação ao governo, acabou sendo o líder da oposição caçado. E aquilo deu mote para aquela reportagem. Aquela, não casualmente, havia sido a edição mais vencedora do jornal, com 33 diferentes anunciantes, desde o pequenininho até páginas inteiras. E agentes da Polícia Federal visitaram todos eles, com um exemplar do Cojornal debaixo do braço, e para transmitir o recado de que aquela publicação era entendida como uma publicação que fazia oposição ao governo, liderada por comunistas, por outras intenções que não as democráticas, e que, portanto, a sua empresa estar veiculando, anunciando aqui, significa, de alguma forma, que está dando apoio a este jornal liderado por comunistas. O resultado é que daqueles 33, restaram 2 na edição seguinte. Alguns dos anunciantes nos procuraram e nos explicaram a situação delicada na qual eles se encontravam. Em 1979, 78, com a repressão correndo solta, as liberdades cerceadas de todas as maneiras, eles se melindravam e não queriam, de alguma forma, afrontar o governo, porque dependia de licitação, de posicionamento de mercado, aquela coisa toda. 2 anunciantes apenas mantiveram, não por acaso também, 2 cooperativas. A cooperativa Tritícola de Ijuí, a famosa Cotrijuí, a maior e mais potente na época, e a Unimed, a Federação das Unimedes, cujo presidente, o médico Arnaldo Malman, ao ser confrontado pela polícia, disse o seguinte: olha, eu lidero uma cooperativa com sei lá quantos médicos na época, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Eu lidero uma cooperativa com X médicos e eu preciso prestar contas a eles. Então, eu não posso simplesmente tirar o apoio de uma cooperativa que é nossa co-irmã. Mas se os senhores me derem um documento por escrito, explicando as razões pelas quais eu não posso mais anunciar no jornal, ok. Aí eu abro mão e tiro o time de campo. Evidentemente que isso nunca foi nem jamais seria feito. Mas os agentes se sentiram incomodados. Então, nesse caso, nós vamos ter que intimá-lo a depor. Ele disse, pois não, estou à disposição, o senhor já me visitaram, sabe o meu endereço.
E, de fato, o Malmo foi intimado a depor num inquérito que a Polícia Federal abriu em relação a esse episódio de caça ao cojornal. E o Malmo, que era um cara porreta, anestesista, ele sustentou do início ao fim. Disse, olha, eu já disse para os agentes de vocês que me visitaram lá, eu tenho que prestar contas. E aí ele repetiu a ladainha dele, assinou o documento lá, o termo de inquérito, foi para casa e nunca mais aconteceu nada. Mas aquele episódio ali realmente foi um marcante na vida do cojornal, que a partir de então passou a enfrentar dificuldades, porque a receita que nós tínhamos no jornal era anunciante de um lado e o assinante de outro. O assinante até pesava bem, mas o anunciante era relevante também, claro, naquele tipo de jornalismo de arrecadação de receita que a imprensa tinha. Então, esse foi um marco, aí a partir do surgiram uma série de situações, teve uma disputa política lá na cooperativa, muito danosa, ruim para todo mundo, né? E, em certo momento, a cooperativa começou a perder em função desta repressão, mais tarde nós começamos a identificar que também os tomadores de serviço da cooperativa passaram a ser visitados pelos agentes da Polícia Federal. Era o quê? O Sul Brasileiro, que tinha uma ligação forte com militares, tirou o anúncio. Tirou o anúncio, não, um jornalzinho que ele fazia conosco. E outros tomadores de serviço, assim, de jornais ou pequenas revistas que a gente produzia, também passaram a cancelar os contratos ou a não renová-los. E aí a cooperativa, infelizmente, não conseguiu sair deste círculo vicioso e opressivo em que ela foi colocada, aliado a uma série de outras questões que aqui não cabe alongar. Ela acabou chegando a um final em 1982. Mas aquele marco da cooperativa, do cojornal, que ele realmente marcou um momento importantíssimo na imprensa brasileira, ele tinha qual é a praga a enfrentar? A censura, a repressão, o autoritarismo. Aí nós saltamos para os anos 2000, século XXI, tem uma outra praga terrível desse mundo moderno, que são as fake news e o mau uso que se faz desta liberdade de expressão que cada cidadão tem quando utiliza um espaço na internet, na web, para criar o seu blog ou simplesmente comentar em comentários de outras pessoas e de outras situações. Nós estamos vivendo assim, um momento muito ruim nesse aspecto, isto é, como resolver essa equação de garantir a liberdade de expressão para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, garantir que a convivência na sociedade seja saudável. E os jornais, em especial, a imprensa, os meios de comunicação convencionais, em especial, eles estão sofrendo um ataque muito forte, exatamente desses setores, dessas pessoas que querem ter liberdade para propagar as fake news. Então, o ataque a que a mídia está sendo submetida é muito violento, é muito feroz, de tentativa de desacreditação do papel da imprensa. E a imprensa, a mídia, por outro lado, não está conseguindo resolver muito bem como é que ela foge desse ataque. Como é que ela cria os mecanismos de mostrar para a sociedade, olha, se há alguma coisa importante hoje, somos nós, a imprensa, a mídia profissional, que se preocupa em resgatar os fatos. Nós não vamos analisar aqui a mídia e todas as distorções que ela tem, né, os grandes interesses das grandes cadeias de comunicação. Elas tiveram, como nós sabemos, uma influência muito forte no golpe de 64. Mas vamos abster um pouco, a nossa discussão é outra hoje. Qual é a importância da mídia? E essa mídia profissional, ela tem uma importância excepcional, especialmente nesse momento. E os episódios da vacina e do coronavírus são recentíssimos e os melhores exemplos que nós podemos ter. Porque quando o governo quis manipular a divulgação das informações sobre a vacinação e sobre o andamento da Covid-19 entre nós, o que aconteceu? Os grandes veículos de comunicação se uniram,
criaram o consórcio de mídia, e fizeram, a partir dali, eles passaram a fazer o levantamento sobre o número de óbitos, o número de casos, a evolução disso. É um grande serviço à sociedade brasileira, porque, de outra forma, nós estaríamos sujeitos àqueles dados que o senhor Pazuello queria disseminar entre nós, que o presidente da República queria que ocultasse ou que manipulasse, e assim por diante. Então, é isso, esse viés positivo da mídia profissional é que a gente precisa ter, assim, muito atentamente, tá? Porque esse ataque que chega na mídia profissional, ele chega exatamente no momento em que ela está altamente debilitada pelo advento da internet, da mídia digital. Lá, eu não sou pitonisa nem nada, mas em 2005, o Fuscaldo, e o Luiz Fernando Veríssimo, que era um dos sócios lá na Coletiva Editora na época, junto com o André e com o Flávio Paiva, nós criamos a Coletiva EAC, Estudos Avançados de Comunicação e Marketing, e destinada a dar alguns cursos de comunicação, de marketing, inclusive para não jornalistas. Mas num curso específico sobre o momento da mídia, eu ministrava um módulo lá sobre a atualidade da mídia, e em 2005, eu sustentei que o jornal, como nós o concebemos, e a imprensa, como nós o concebíamos, lá no começo do século XXI, em 2030 estariam completamente alterados, modificados. E muito provavelmente o jornal, como o concebemos, não vai existir mais, estará definhando, por várias razões. A logística de distribuição de jornal em banca é uma coisa terrível, especialmente nas grandes cidades, como São Paulo, Brasília, Rio, em que o custo disso é terrível. A matéria-prima para fazer um jornal, tinta, papel, é caríssimo, é cotado em dólar. Tem várias dificuldades do gênero que faziam já com que o jornal, daquela forma convencional, estava bastante ameaçado. E eu me lembro que os alunos, quase todos eles jovens jornalistas, na casa dos 30 anos, reagiam, mas não é tudo, não, você está inventando, você está fazendo uma coisa, tentando acertar uma coisa que não existiu. Olha, é a opinião de cada um, mas nós estamos vivendo um novo momento. Tinha uma pesquisa que recente tinha saído naquela época sobre o comportamento do jovem na faixa dos 20 a 30 anos em relação ao consumo de bens, especialmente de comunicação. E aí eu me lembro vagamente daquela, mas era uma pesquisa impactante, feita em mais de 50 países, entre eles o Brasil, e que mostrava que o jovem daquela faixa etária jamais usaria um relógio. Jamais usaria um relógio. Em 2005, se falei, como não? Todos nós tínhamos um relógio de pulso no braço, ou quase todos nós. E hoje não existe mais relógio de pulso. Jovens não usam mais relógio. E uma das coisas impactantes na área da comunicação já identificava ali que esse jovem leitor tendia a acreditar mais nas coisas que seus amigos, ou parentes, ou conhecidos lhe passavam, do que o que saía na mídia convencional. Então já começava a haver uma distorção aí. Por quê? Porque é mais fácil eu receber lá uma mensagem, hoje facílimo, tem o WhatsApp, coisa do gênero, que naquela época não existia, mas enfim, era muito mais fácil entrar em alguma situação na internet, receber as informações do teu amigo, tu ter que abrir um jornal, ou tentar entrar no site do jornal e começar a ler informação ali. Então tinha várias coisas mudando, e elas mudaram mesmo, e atingiram muito a mídia convencional. E hoje é um grande problema da mídia, o rádio, o jornal, a televisão, conviverem com esse novo mundo que surgiu, que todos vocês sabem. Todo cidadão hoje é um publisher, é um editor, publica as coisas que bem quer, como quiser, quando quiser, a hora que quiser. Então é uma outra realidade que foge completamente daquela situação que se tinha até poucos momentos. E os jornais, em especial, e a rádio também, mas em menos
incidência, assim, uma televisão. Mas os jornais não conseguiram, ainda hoje, resolver esse problema. Se o Grêmio... se o Inter perde mais um jogo e deixa de se classificar a Libertadores, todos os colorados e todos os gremistas sabem, porque eles viram o jogo no dia anterior. Aí os jornais de Porto Alegre dizem: Inter perde e está fora da Libertadores. É uma obviedade galopante, uma coisa terrível. Mas, infelizmente, os jornais, por algum motivo que eu ainda não consigo entender, eles continuam batendo essa tecla, repetindo ao longo em sua edição no dia seguinte, as coisas que eles mesmos repercutiram bastante nos seus blogs. Para ficar no exemplo da Zero Hora, né, a Rosane de Oliveira tem um blog que ela se preocupa terrivelmente em manter atualizado. No dia seguinte, a coluna dela é aquilo que saiu no blog. Não vai nenhuma crítica aqui ao conteúdo, mas aquele conteúdo já é conhecido. Claro que a Rosane vai dar informações privilegiadas, mas o site do jornal, ao longo do dia, vai estar: Banco em Itapejara foi assaltado por X pessoas. Isso saiu em N notícias no próprio blog, no site do jornal, ao longo de todo o dia. No dia seguinte, tem a mesma foto que estava já no dia anterior, com a notícia: Banco em Itapejara foi assaltada por X pessoas. Então, ele não está trazendo informação. Ele tem que mudar a sua receita. Do impresso. Se ele quiser continuar sendo impresso. E revencer a grande problema que ele tem hoje, que é tentar rentabilizar esse espaço dele no digital. As empresas de comunicação enfrentaram muitos problemas nos últimos 10 anos, em função disso, tiveram que investir fortemente na mídia digital, em estar naquele ambiente digital, sem ter o resultado econômico disso, sem ter a migração do seu anunciante, em maior escala, inclusive, para a internet. Aos poucos, né, os jornais do mundo inteiro viveram esse drama. E um drama amplificado pelo fato de que todos nós que começamos na internet, todos nós temos mais de 40 anos, que começamos a entrar na internet, recebemos tudo de graça, não é verdade? Recebi trabalhos, teses, algumas situações de informação já começavam a surgir, um outro jornal ou rádio começava a botar site, e estava tudo de graça. Você lia o que bem entendia. E aí os Google da vida foram crescendo e replicando isso, de tal forma que nós estávamos acostumados a receber tudo de graça. Mas hoje não, as coisas começam a mudar e você tem que pagar. Mas eu não tenho hábito de pagar. E muitas vezes eu hesito em pagar, ou não quero pagar. O que faz com que as empresas tenham, entre outras coisas, criar promoções quase que mirabolantes, que é de assinatura a R$ 1,99 por mês durante 3 ou 6 meses. Portanto, com alto prejuízo, mas uma tentativa válida, por um lado, de conquistar leitores. Mas aquele jornal lá na banca está antigo, está defasado, está superado, está completamente ultrapassado. Então, aquele não tem futuro nenhum. Inclusive, agora eu estou em São Paulo, foi pela segunda vez, enfim, que eu tomei contato com um novo formato do Estadão. Um jornal centenário, né, que durante esses 100 anos de vida dele, ou mais de 100, foi sempre um jornal grande, o Standard. E de uma hora para outra ele alterou o formato dele para tabloide. É um jornal tabloide. Bonito, bem feito, mas visivelmente se destaca o fato de que tu sente que tem menos conteúdo do que tinha antes. E não falta quem diga que é a antessala do fechamento do jornal. Quando ele deixa toda aquela situação que ele tinha para entrar numa nova, mas repetindo a mesma fórmula da antiga. A mesma forma de ter arrecadação, a mesma forma de abordar os assuntos, assim por diante. Se não mudar,
vai acabar. Essa é a coisa bem óbvia. A televisão e o rádio, por sua vez, eles também sofrem não um ataque, no caso, mas um processo de transformação que precisa se adaptar. São novos tempos. A Rede Globo está abrindo mão de vários seus aços, que historicamente ela sempre bancou, mesmo quando em inatividade, porque tem uma nova situação que ela já vislumbrou e que tem uma migração grande para o tal do streaming. Agora eu estava folhando uma revista aqui, a nova contratada da Netflix, acho que é da Netflix, é a Angélica, a senhora Luciano Huck. Então tem toda uma migração de personagens importantes que estão saindo da aberta e indo para o streaming. Simultaneamente, tem um crescimento extraordinário de ofertas no cabo, né? Na venda por assinatura, o que esvaziou muito a importância da televisão aberta. O rádio é o que sofre menos, porque ele continua tendo um perfil muito ativo de estar presente nos acontecimentos, né, acompanhando quase que para e passo tudo aquilo que está acontecendo, e ele tem uma facilidade de estar na internet, porque ali tem o site dele, o link, e você fica ouvindo a programação do rádio, esteja onde estiverem. Melhor, no momento da hora do Brasil, as rádios abertas colocam outra programação e vão colocar tal foto do Brasil em outro momento. Então, é toda uma mudança forte que nós estamos vivendo. E para encerrar, tá, esse primeiro momento aqui. E a mídia convencional está enfrentando essa dificuldade tecnológica, de um lado, e no nosso meio, no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, que foi mais agravante com o Trump, sofrendo todo esse ataque de descrédito, de tentativa de minimizar a importância e a relevância do trabalho profissional que é feito pelos profissionais jornalistas. Ouço. Também, primeiro, assim, parabéns, né? Enfim, fizesse uma história, obviamente, que pulando uma boa etapa, porque realmente o tempo era longo, né, entre a experiência do corjornal e a situação atual desse uso intenso das mídias sociais, né, para fins de comunicação. Mas, enfim, creio que conseguisse fazer uma síntese bem bacana sobre isso, né, e salientou alguns aspectos importantes dessas mudanças que estão acontecendo agora, né. Mas, assim, a provocação não se deu por nada, né? Porque o que acontece hoje, né, é que há um bombardeio de informações, um grande bombardeio de informações. E quero dizer que nem sempre essas informações elas são fidedignas. Mesmo dissesse, né, que tem muita fake news hoje, né? Apesar de haver instrumentos assim que buscam introduzir um certo compliance, né, uma certa responsabilização pela publicação, enfim, tentando mostrar se aquilo é uma fake ou não é uma fake, né? Mas isso é muito difícil, porque é muito pulverizado as informações, elas, como dissesse mesmo, cada um é um publisher, né? Ou seja, basta você hoje entrar numa mídia social e lançar alguma ideia, alguma observação, alguma notícia, ou mesmo propagar uma mentira, que aquilo se alastra enormemente, né? E o que isso está acontecendo é que você passa a ser muito seletivo, mas o seletivo aqui não quer dizer em relação à confiabilidade da origem da informação, mas ela se dá muito mais pelo fato da identidade. Então, hoje em dia, você está cada vez mais produzindo bolhas de pessoas que, na verdade, se comunicam só com seus iguais, com pessoas que têm relativamente o mesmo propósito, seja social, seja político, não importa, entendeu? É uma espécie de um movimento antidiversidade.
Eu quero dizer que o Corjornal ele foi um pouco de o negativo disto, né? Primeiro, que era uma associação de jornalistas, uma cooperativa. Segundo, porque não era um jornal de notícia, né? Era um jornal de opinião, né? Já tinha, tu mesmo falasses, né? Uma coluna que, se não me engano, tu dissesses que era um perdão leitores, não eleitores, né? Perdão leitores. Leitores. Exatamente, que na verdade fazia um pouco esse crivo, né? sobre as informações, aquilo que na verdade podia-se dizer que era uma opinião, mas uma opinião enviesada, né? Por um caráter ideológico, político, seja lá o que for, ou não, né? E essa questão toda, tu mesmo disseste que está provocando, além dessas alterações, vamos dizer assim, na área comercial dos jornais, né, também tem uma certa fortalece essa desacreditação em relação à mídia, que é extremamente perigoso, né? Porque nós precisamos de informações para nos conduzir socialmente, né? Aliás, o Jacques Weinberg, que foi o anterior a ti, segunda-feira passada, né, ele disse que o fato de as pessoas se comunicarem virtualmente não quer dizer que se integram socialmente. Então, hoje em dia, o que nós estamos criando essas cápsulas, entendeu? Desintegrando socialmente, né? A sociedade não se fortalece em relação a isso e nós estamos praticamente tendo opções que são extremas, né? Muitas vezes dificultando as nossas escolhas. Mas o que eu estava dizendo é que a experiência, por exemplo, muito tempo atrás, eu li, quando começou a surgir as mídias sociais, eu li que a tendência dos jornais é deles se transformarem em revistas, porque estariam muito desatualizadas as informações, como tu bem narrastes aqui, entendeu? Quando você vai ler o jornal, você já sabe das notícias, já sabe das matérias, porque os blogs fornecem tudo, né? Então, os jornais teriam essas características mais de artigos de fundo, né? Que seriam mais opinativos, que seriam mais de reflexão, né? E que talvez trouxessem à luz um pouco mais de informações daquelas que são empasteladas nos blogs, né? Porque também a mídia social ela não te permite que tu tenha textos muito extensos, né? E isso me fez refletir um pouco de uma certa característica de Corjornal, entendeu? Que na realidade tinha esta questão de trazer as informações, de você fazer a crítica às informações, né? E de você fazer mais colunas de opinião do que colunas de notícia, né? E eu pergunto o seguinte: tu achas que isso seria alguma coisa viável, né? E já digo que tem uma revista que mais ou menos está se comportando assim, que é a Piauí, né? A Piauí está sendo uma revista que, enfim, ela não é de notícias, né? Ela é de opinião, né? Então, pergunto, teria alguma possibilidade, obviamente que criticamente, mas de trazer um pouco a experiência do Corjornal, ou aproveitar as experiências do Corjornal, melhor dizendo, para o momento atual, entendeu? Flávio, a tua análise está muitíssimo correta. Essa alternativa que tu já ouviste também a que me parece a mais adequada, a alternativa para os jornais. Eles têm que deixar de ter essa questão da premência noticiosa para aprofundar mais os assuntos que ele aborda. Ele vai abordar os assuntos do cotidiano. Porém, tem que ter um enfoque totalmente diferenciado em relação àquilo que ele mesmo, o jornal, a rádio e a televisão, publicaram nos seus sites, nos seus espaços digitais. Isso leva o quê? A ter matérias mais aprofundadas, um jornalismo investigativo por excelência e a preocupação permanente com diferencial. Isso custa dinheiro. Talvez
tanto quanto ou mais do que o noticiário, apresentar o noticiário convencional. O jornalismo investigativo, que tem um grande valor, recentemente a Zero Hora fez aquele trabalho que foi vencedor em relação à questão do lixo em Porto Alegre, como é que era feita a capina, como é que era que as horas essas eram fraudadas, assim por diante. Foi um trabalho de uma repórter e de um fotógrafo, que eu me penitencio aqui, não me lembro exatamente o nome deles, não quero pronunciar nenhum outro para não fazer injustiça, de meses, semanas, a repórter e o fotógrafo ficaram observando como é que era feita a coleta, como é que era feita a capina e assim por diante, foram ver os contratos e fizeram uma reportagem que mudou, alterou completamente a situação. Mas exigiu tempo, exigiu dedicação, exigiu investimento. É caro, o jornalismo investigativo é caro. Mas ele é uma grande alternativa que nós temos, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o jornal, o jornal convencional, ele vai ter dificuldades para entrar na área opinativa. Ele poderá fazê-lo, claro, mas o jornal, em especial, tinha uma situação, digamos, mais acomodada, num bom sentido, que era o fato de ser um mensário, tal qual é a Piauí hoje, que exerce o melhor, se não um dos melhores, trabalhos jornalísticos no país. A Piauí, realmente, quem não tem a prática de ler, de comprá-lo, assiná-lo, vale a pena. Há 3, 4 meses atrás, terminou uma série sobre a Amazônia e o uso que se pode fazer da Amazônia, o que se está fazendo hoje, o que se pode se fazer, assim por diante. É um trabalho extraordinário que durou 4 ou 5 edições da revista. Mas foi um trabalho que durou 1 ano, ou quase 1 ano. É um alto investimento, que a Piauí pode fazer, porque ela é um mensário. Pode fazer nesse nível de extensão, porque ela é um mensário. Então, ela tem a receita dela, o número X de páginas, que ela vai preencher. Agora, voltando, o jornal, ele vai ter que ter esses momentos de aprofundamento, e muitas vezes o aprofundamento exige a opinião. Que, aliás, os jornais exercem na área do esporte com a maior desenvoltura e desfaçatez. Eu acho uma impropriedade que sempre que o jornal vai avaliar o desempenho do time A ou do time B, ele ouve os seus comentaristas. O comentarista da rádio do grupo de comunicação, o locutor da televisão do grupo de comunicação. Cara, é uma entropia, eles ficam falando deles mesmos para eles mesmos, não tem sentido isto. Tem que ouvir fonte, tem que ter fonte. Tem que ter fonte, o que é mais importante no jornalismo. Tem que ter fonte. E para ter fonte, tu tem que circular, tu tem que te relacionar, tu tem que conviver com pessoas, tu tem que cativar amizades. Se tu não fizer isso, tu vai ter a tua opinião. Tu, eu acho que o fulano de tal não pode ser vendido, porque ele é muito importante para o time. Então, no esporte tem muito isso, e eu acho que adiantado em relação ao bom senso. Claro que na política tu tem a colunista, tu pode ter mais de um colunista, e aí que sem preocupação com os fatos do dia a dia, possam sentar, ouvir várias pessoas e fazer um trabalho de análise aprofundado sobre determinado evento ou situação. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, aí ele perguntou, Pera, o partido tal está fazendo uma convenção nesse fim de semana? Eu disse, olha, não sei te afirmar com certeza. Não sei. Ele está fazendo, e não saiu nenhuma linha na imprensa hoje. Eu disse, não é possível, cara. Não, estou te falando, não saiu nenhuma linha nos jornais diários de Porto Alegre. E, de fato, naquele fim de semana, o partido, essa situação, estava fazendo uma convenção, com o lançamento de pré-candidatos.
Então é isso. Quer dizer, produziu tanta coisa, tem outras coisas mais relevantes que acabam passando por uma desatenção ou por uma determinação, sabe? Sei lá o quê. Mas ter a opinião é o que vai ter, é o caminho que vai sobrar para o jornal. E a reportagem, que disse alguém uma vez que é o rascunho da história. É verdade. A reportagem, quando bem feita, ela começa a levantar uma situação e mostrar, estimular o debate e o desdobramento disso, de tal forma que cria uma nova cultura em certas situações. Mas muitas vezes é aquele trabalho jornalístico feito com relevância e com dedicação que fez a coisa chegar a um determinado momento, começou a escrever a história. É isso que nós temos. Também. Isso aí. Paulo Regis, por favor. Está escrito aqui. Obrigado, Presser. Inicialmente, Vieira da Cunha, nós queremos parabenizá-lo aí pela exposição e especialmente pelas observações críticas, evidentemente que é fruto da sua experiência de longos anos nesse meio da área das comunicações. Mencionaste aqui ao longo da tua exposição algumas personalidades que são muito caras para nós gaúchos, né? E que nós também da Amigos, não Amigos de Cachoeira, mas a nossa Amigos, a qual o amigo está nos prestigiando hoje, nós temos uma gratidão de termos contado com essas personalidades, como Pedro Simão, o Antônio Brito, e inclusive um cachoeirense, que é Voltaire de Lima Moraes. O Voltaire. O atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, cachoeirense. Exatamente. Essas personalidades estiveram conosco aqui na Amigos, e agora nós temos o Vieira da Cunha, né? Bom, a nossa pergunta é fruto exatamente de um observador que, ao longo dos anos, tem se sensibilizado com a questão das atividades exercidas pelos meios de comunicação que são chamados estatais. Por exemplo, nós temos rádio e TV estatal brasileira, né, que é a EBC, né, que é a TV Brasil, por exemplo, a empresa brasileira de comunicações, e aqui no Rio Grande do Sul presidia-se a TVE. Né? Então, nós queríamos pedir a tua contribuição no sentido de avaliar como se insere hoje nesse mundo, no mundo de hoje, dentro desse contexto novo dos meios de comunicação, a necessidade, a legitimação de se manter instituições oficiais, governamentais. É necessário? É um contraponto necessário? Por favor, nós gostaríamos de ouvi-lo nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. É evidente que governos, sejam eles de que esfera for, eles precisam se comunicar. E hoje, mais do que nunca, precisam ter canais muito afiados de comunicação, porque a pulverização de informações, como nós sabemos, é gigantesca. Então, de alguma forma, ele tem que se comunicar, precisa mostrar o que ele está fazendo, precisa fazer uma série de coisas. De outro lado, os veículos de comunicação hoje, que hoje são estatais, eles, infelizmente, não conseguem cumprir o fim para o qual foram criados, que é estimular a educação, estimular a cultura, trabalhar fortemente para privilegiar e destacar valores locais na cultura, na história, seja lá em qualquer atividade profissional, e assim por diante. A TV Cultura em São Paulo é a que mais se aproxima deste modelo. Porque não, por acaso, está localizada em São Paulo, onde nós sabemos é a locomotiva do país, onde recursos são mais fáceis de se identificar do que num estado hoje considerado periférico, como o nosso Rio Grande do Sul. Então, a TV Cultura, ela tem historicamente, ela tem uma história, um legado muito importante, que é um esforço, uma tentativa enorme de ser
uma televisão pública e não estatal. A origem dela, ou a criação dela, se deu através de uma fundação de direito público, mas uma fundação no sentido de fazer com que ela saísse um pouco das amarras e dos nós e da mão tentacular, opressora e sedenta e faminta do Estado. Em boa parte, eu repito, ela conseguiu. Isso nós tentamos fazer na nossa TVE. Quando nós assumimos, eu digo a direção, estava comigo, que era o Flávio Dutra, o Flávio Porcelo, o querido Flávio Porcelo, o Pedro Macedo. Nós criamos, antes de assumirmos, nós recebemos um desafio do então eleito governador Antônio Brito, um jornalista conhecido, talentosíssimo, enquanto foi jornalista, um cara muito talentosíssimo e reconhecido, e olha, nós temos que fazer com que essa TVE não seja um cabide de emprego, não fique falando das coisas que eu vou fazer lá em Tapera ou em Agudo. Ela tem que trazer um trabalho pela comunidade. Vamos lá ver o exemplo da cultura de São Paulo. É aquilo que nós precisamos. Aí nós fizemos isso. Não fomos a São Paulo, que não tinha condições na época, mas trouxemos o Roberto Mui Laerte, que era então presidente da fundação, para saber como é que era, como é que as coisas se davam e tal, e fizemos um novo estatuto para a TVE, incorporando aquelas coisas da TV Cultura. E tirando ela, que era vinculada à TVE, era na época vinculada à Secretaria de Educação, nós retiramos de lá e tinha que colocar em algum lugar. Eu, pessoalmente, queria colocar dentro da Casa Civil, e o Brito disse, não, a Casa Civil aqui é eminentemente política. Vocês vão querer botar embaixo da... Não pode. Veja um outro lugar melhor. Eu disse, bom, é a cultura, então. E levamos a TVE para a cultura. Entre vidas e vidas, hoje ela está dentro da Secretaria de Comunicação do Estado. Lá dentro. Fazendo as coisas que o secretário de Comunicação, nenhuma crítica a ele, ao ocupante da cadeira hoje, mas fazendo as coisas que o secretário de Comunicação entende que devem ser feitas. Não aquelas que uma política de preocupação com o público seja feita, não. Ela está lá, a TVE, cobrindo as coisas do governo, cobrindo outras coisas da sociedade, mas ela não tem, posso ser apedrejado aqui, tá? Mas ela não tem uma função hoje. Não tem uma função determinada. Ela é quase que um fantasma. Um fantasma ambulante. Ela não repercute. Não tem bope. Não tem nada. Se ela não repercutisse, porque fazia um trabalho muito voltado para disseminar aquilo que eu falei, valores da educação, da cultura, da história do Rio Grande do Sul, com programas quase que didático-pedagógicos, aí ok, o público dela estaria realmente bem reduzido e determinado. Mas não, ela faz coisas que a TV convencional faz. Tem programa de debate, tem programa noticioso, tem programa de entrevistas, tudo igual, nada diferente, pior. Não é igual, porque a TVE carece historicamente também de recursos. Então, é uma máquina indigente, o que agrava ainda mais o resultado dela, tanto da TVE como da FM Cultura. A repercussão delas é muito pequena. Hoje, o atual presidente é um amigo meu, foi diretor técnico quando eu fui presidente da TVE, o Caio Klein, um profissional muito competente, trabalhou vários anos, depois de ser da TVE, na RBS TV, foi diretor técnico do grupo RBS para assuntos de comunicação, um cara muito competente. Mas sem recursos, o que você vai fazer, Flávio? Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então, algum de vocês vê a TVE hoje? Os microfones estão abertos. A gente não vê a TVE, ela não está no nosso cotidiano, ela não tem nada que nos toque, nada que nos motive. Nem o telejornal, que o telejornal, como eu disse, ele é inferior a qualquer telejornal de empresa de emissora comercial, porque não tem recurso para produzir. Não sei como é que é lá hoje, mas deve ter 2, 3 equipes para acompanhar o que está acontecendo. Se vão ficar em Porto Alegre, não tem como. Então, infelizmente, Paulo, tem essa distorção gravíssima aí. Não só é patinho feio dentro da administração, os grupos de comunicação estatais são patinho feio, como não conseguem apresentar o trabalho que, teoricamente, deveriam apresentar. Então,
não vejo futuro para esse tipo de meio de comunicação. Muito obrigado. Vianney, só me atualiza. A Fundação TVE ela foi fechada na gestão do Sartori junto com as outras? Teve uma movimentação para que isso ocorresse. Sim, foi uma mudança tão grande que é difícil de entender, só aqueles que a fizeram. Mas, sim, a TVE, enquanto TVE, foi extinta. Então, a Fundação não tem nada. Inclusive, eu participava junto com o Dilan Camargo, com a Isara Marques, com o Flávio Dutra, com a Liana, com a Laís e outras pessoas, criamos uma associação dos amigos da TVE. Isso. Para ajudar a sustentar a TVE, especialmente no sentido de encaminhar projetos para as leis culturais, especialmente a Lei Rouanet, em nível federal. Foi ruim o início, porque os funcionários da TVE, insuflados lá, entenderam que nós estávamos entrando lá para intervir na TVE e na Rádio FM Cultura. Foi uma lambança só, até que nós, olha, o Dilan, que era o nosso presidente, vamos trabalhar. E trabalhamos, e fizemos projetos que foram encaminhados à Lei Rouanet, deram seguimento, foram executados. Quando a TVE foi fechada pelo nosso amigo Presser Sartori, querido Sartori, bom, a própria Associação dos Amigos da TVE da FM Cultura perdeu razão de ser. Sim. Então, nós acabamos encerrando as atividades, tinha lá 2 ou 3 computadores e mais um pequeno saldo em caixa, que nós realizamos uma assembleia de encerramento e doamos tudo isso para a Associação dos Amigos da Museu de Comunicação, que está hoje gratíssimo pelo presente que recebeu. Hipólito da Costa. Hipólito da Costa, Museu de Comunicação. Isso. Bom, enfim, essa é a situação da TVE. Então, ela foi levada para dentro da Secretaria. do departamento da Secretaria de Comunicação, tanto que o atual presidente, precisamos colocar aspas aí, porque não é presidente, ele é diretor ou coisa do gênero, que é o cargo máximo que tem lá dentro do departamento interno da Secretaria de Comunicação. Então, o patinho feio ficou um pouco mais feio, né? E está se encaminhando. É que da administração direta ele virou um órgão governamental, né? Deixou de ser uma TV. Exatamente. Perdeu toda a razão de ser, no né? meu modo de entender. Toda a razão de ser. Tá bem. O Vladimir Ortiz está querendo também fazer um questionamento. Por favor, Vladimir. Muito bem, Presser, muito obrigado. Eu estou com uma dificuldade imensa aqui hoje. A internet cai toda hora. Eu estou me dividindo entre o notebook e o celular. Então, espero que consiga me expressar aqui sem cair a conexão. Só que tu está com meio rosto, Vladimir. Tu está com meio rosto. Vou levantar. Isso, agora sim. Agora sim. Tirar aqui a mãozinha também. Bem, Caiu a internet. Dependendo da região ali na nossa... Grande Florianópolis. É difícil. Tá bem. É difícil. Quem sabe o Mauro... Agora... Oi. A tua... Está ouvindo? Palestra? Alô? Não, desculpa, não ouvimos nada, porque você começou a falar e congelou. Eu vou tentar, se não conseguir, eu paro por aqui. Porque está caindo toda hora. Eu já estou até na Vivo aqui, mas não está ruim. Eu acho que porque o tempo está muito nublado. Mas, sem querer ser saudosista, Vera, te ouvindo, eu consegui mergulhar num tempo em que realmente as coisas aconteceram e nós tivemos oportunidade de viver. Não é? Quando você fala no Cojornal... Quando ele vai falar de uma coisa importante, relevante para nós, corta a comunicação, não é possível. Eu só imagino como é que vai ser o 5G no Brasil. Mas olha aqui, ó, se eu não jornais que realmente... Sim, caiu. Falava eu acho que eu vou ter que abrir mão para essa. Tá muito complicado. Está complicado, desculpe aí, mas...
Tá bem. Tá, não, só sem delonga, o que se escutarem, o que o Vieira entende sobre essas que tu falaste também, esses nichos, né, de pessoas com o mesmo pensamento, as bolhas, o que eles estão fazendo hoje, né? Como no caso que a revista Time, não é? O Bolsonaro instigou a turma dele para que o elegessem a personalidade do ano. Então, isto aqui não representa, na realidade, um interesse comum, mas um interesse muito específico. Tá? Eu queria alongar um pouco mais, mas, Verinha, se tu pudesse dar a tua opinião a respeito desse assunto, eu gostaria. Obrigado, Vladimir. Esse é um dos grandes, enormes problemas que nós temos nesse novo ambiente digital, em que formam esses grupos que manipulam as informações, que manipulam as pesquisas, né? Tem os robôs e essa coisa toda, que é uma coisa terrível, terrível no nosso meio. E os mal-intencionados pegam fatos, ou metade dos fatos, ou invertem os fatos, para fazer a sua versão, que foi essa do bolsonaristas, em relação ao Bolsonaro ser eleito homem do ano. Eu recebi 2 ou 3 mensagens: o Bolsonaro eleito, isso não está na Globo, isso não sai na mídia do Brasil, foi eleito a personalidade do ano e tal. Aí você vai ver, não, saiu ontem, né? Hoje saiu a personalidade do ano, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, nem passa perto. É apenas, aí a própria Time se apressou em esclarecer, que a pesquisa feita era apenas uma tentativa de tentar ter uma amostragem do que se passa no seio da sociedade. Mas, evidentemente, que uma revista com respeitabilidade, com um passado como a Time, não vai entrar numa fria dessa, né? E logo identifica que ali tem uma coisa diferente, que foi essa grande manipulação, que eu repito, é a praga que nós temos no nosso mundo moderno. Isso que aconteceu na semana passada no site do Ministério da Saúde é uma coisa da maior gravidade, mas infelizmente vai se repetir com a assiduidade que os hackers quiserem. E é o grandíssimo problema que nós vamos ter em 2022, com eleições para presidente da República e para governador, sem falar nos deputados, empolgando e movimentando todo o país. Então, essa inserção hacker vai ser uma coisa terrível, né? De opositores entrarem no site do candidato A, B, C, tirarem do ar, colocar informações errôneas, distorcerem, fazendo o que bem entender, eles conseguem fazer isso. Então, esse é o grande problema que faz, inclusive, com que o STF, às vezes, seja muito criticado por certos excessos que faz. Mas o STF está terrivelmente preocupado com isso. E eu te digo mais, às vezes eu sinto que ele se sente meio que abandonado nesta batalha. Meio que abandonado. Que o governo federal, confusão nessa área, é o que ele mais quer. É o que ele mais quer. E muita gente de oposição, ou de cidadãos com entendimentos distorcidos sobre as coisas, acreditam nisso e defendem isso e fazem isso. Então, vencer esta injunção dos hackers na nossa sociedade é um desafio global. Nos Estados Unidos aconteceu há pouco falta de combustível, de gasolina em várias cidades, em uma determinada região do país lá, né? Porque os hackers invadiram a empresa que fazia a distribuição através de pipelines de combustível, ela foi hackeada e todos os comandos dela foram interrompidos, de tal forma que ela se viu obrigada a pagar $4 milhões, quantia revelada, sabe lá se ela não pagou mais que isso, $4 milhões, para que o seu site fosse, enfim, liberado.
Imaginem isso em 2022, com eleições, com essas ações criminosas que vêm do exterior. Isso não é feito no Brasil, né? Quando há o ataque, de fato, ele não é feito no Brasil, ele é feito no exterior. E aí nós temos, muitas vezes, uma terra de ninguém hoje. Uma terra de ninguém, que as coisas acontecem, tu não sabe direito como acontece, sabe que até vão se repetir depois, e assim por diante. Ok. Mauro, por favor. Vieira, obrigado pela tua palestra, muito esclarecedora. Não que eu vou perguntar, mas sobre a tua fala anterior, eu acho que isso que tu falou sobre hacker, manipulação, etc., está acontecendo à esquerda e à direita em todo o mundo, né? Não é um assunto do Brasil. Né? Às vezes a gente dá a impressão que a gente está falando mal do Bolsonaro e pronto. Né? Sim. O que eu queria te perguntar é o seguinte, ó, a ideologização da TV aberta, porque assim, tu vê uma grande mídia falando totalmente mal do governo federal, como nunca fazia anteriormente, o dia inteiro. Parece que não assalta o banco, parece que não tem nada. Eu falar mal do governo federal, falar de Covid. Tu vê a outra imprensa também de grande porte defendendo o governo, ou seja, ideologia numa, ideologia na outra, tu não vê o contraponto. Tinha até uma televisão agora, não vou citar nomes, que tinha um debate, daqui um pouco não gostaram do debatedor, botaram 2 debatedores muito parecidos, né? Aí daqui um pouco tu vê uma reportagem numa TV, vendo um policial batendo uma mulher, aí daqui um pouco a mídia, a internet proporciona isso, tu recebe da outra emissora o que aconteceu antes do policial bater, que no fim tu vê que ele tinha razão em ter batido, né? Mas a televisão, a outra famosa, disse assim, olha que barbaridade, o policial batendo, e não mostrou a situação 5 minutos antes, né? O The Economist está sendo chamado de ecomunista, né? Como é que tu vê essa questão da ideologização dentro das TVs abertas, principalmente, né? E se isso existe mesmo, tu está vendo que os jornalistas, o Estadão, Folha de São Paulo, estão apresentando contrapontos a todas as situações. Era isso. Mauro, o nosso problema é que tem uma toxicidade muito alta no ambiente político do Brasil e de muitos países, Estados Unidos, Itália, Inglaterra. O ambiente ficou muito... Isso, tu tens razão, não é o privilégio do Brasil isso está acontecendo. Não é só o Bolsonaro que afronta ações ou princípios democráticos, ou que faz determinadas coisas que boa parte da sociedade condena. Em outros países acontece a mesma coisa. Tem pequenos, grandes ditadores espalhados por aí. E esse ambiente de uma agudização entre a direita e a esquerda se tornou, como eu disse, muito tóxico. Né? A própria eleição nos Estados Unidos foi uma coisa vulgar. Né? A eleição anterior, a primeira eleição do Obama, foi uma festa democrática. Não pelo resultado que elegeu o Obama, mas aquele ambiente daquela época era um ambiente altamente saudável. O nosso amigo Presser, César Busato, que estava nos Estados Unidos naquela época, cumprindo uma espécie de um período sabático, se recuperando de algumas debacles na política, ele acabou acompanhando a campanha do Obama e escreveu um livro sobre isso, relatando tudo aquilo que ele viu, aquela oxigenação saudável que tinha na política americana ali, a forma inovadora como aquele candidato estava se apresentando e assim por diante. Agora, no ano passado, foi um horror o que nós vimos. Então, estava esse ambiente envenenado da direita e da esquerda, que nós aqui acabou criando essa situação. Eu não sou nenhum especialista político, muito antes pelo contrário, nós todos sabemos que estão aí, tem a direita, tem a esquerda, bem antagonizadas, bem ideologizadas, bem fundamentadas, bem fortalecidas à sua maneira, de tal sorte que boa parte, ou uma parte da sociedade está procurando a tal da terceira via. Porque as pessoas estão procurando achar um caminho alternativo
que não se circunscreva que emissoras de televisão peguem um determinado fato e publiquem a versão que lhes interessa. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eventualmente, pode que a televisão que publicou um momento não tenha tido outro momento anterior. Pode ter acontecido. Mas muito pode ter acontecido isso. Ela preferiu priorizar os 32 segundos em que a ação estava acontecendo ali, estava havendo uma agressão ao ser humano, do que eu ter que usar 1 minuto e meio para contar toda a história. Então, é uma questão de opção. Essa opção foi sempre, historicamente, um dos grandes dilemas do editor no jornalismo. Quando você é o editor de um jornal, eu fui editor da Folha da Manhã durante 2 anos, quase 3 anos. Tinha uma produção frenética o jornalismo naquela época. Então, eu, enquanto editor de uma página sobre cidade, eu editava 5 páginas, eu recebia material equivalente a 15 páginas. Então, eu era o editor, eu tinha que fazer a opção, a seleção muito subjetiva, tentando ser o mais objetivo possível, o mais jornalístico possível, mas boa parte daquela opção minha era uma opção subjetiva. Se eu ia publicar ali o crime que aconteceu em Caxias, ou a iniciativa de uma comunidade em Estrela que estava levantando o astral da cidade. Qual é que eu boto? Eu dou 5 linhas para cada uma? Então, esse dilema é permanente, e é constante, é eterno no caso do jornalismo. Em certo momento, com essa toxicidade que nós temos no nosso ambiente, com esses ataques que são feitos à imprensa, com essas fake news que abundam, então essa opção da emissora de televisão, vamos falar na Globo, ela é francamente contra o Bolsonaro. Não é verdade que aquilo que é bom do governo federal ela não divulgue. O que é bom da vacina a Globo não divulgue. Não é verdade. Mas os opositores a ela dizem isso. As notícias boas da vacina a Globo não publica. É só as notícias de morte, aquela morbidez. Não é verdade. Mas isso é repetido a exaustão na militância bolsonarista, que uma enorme parcela das pessoas acreditam. Acreditam que a Globo... Eu não estou defendendo a Globo, tá? Estou fazendo leitura de um canal que nós todos acompanhamos, mesmo que seja de orelhada. Se tu vai numa lancheria agora comprar um hot dog, um cachorro-quente, provavelmente a TV está na Globo. Então, ela acaba fazendo a opção dela. Bom, já que o Bolsonaro me hostiliza, não sou eu que vou bater palma para ele. O que ele faz de bom, eu vou botar, não tem como esconder. Mas o que ele fizer de ruim, eu vou bater sério nele, forte nele. E é o que faz. Enquanto os outros que defendem, que estão lá, né? Eu acho que é um quadro muito, muito desestimulador. Porque a grande rede que faz loas ao Bolsonaro é porque recebe, tecnicamente, mais dinheiro do que ela deveria do governo federal. Não sou eu que estou dizendo isso. Desde que começou o governo Bolsonaro, tem essa crítica. E agora não, algumas semanas, meses, semanas atrás, o TCU, Tribunal de Contas da União, mandou a Secretaria de Comunicação do governo seguir os critérios técnicos na distribuição de mídia. O que significa que ela não pode dar para a Band, que tem 2% de audiência, 3 vezes mais do que ela dá para a Globo, que tem mais que a soma de todas as demais emissoras abertas. Entende? Então, criou um desarranjo tão grande, inclusive nas questões técnicas, que inevitavelmente alcança as questões políticas. E vai redundar nisso. A Globo, quando vê que a Band recebe 1 milhão, atingindo 1.000 pessoas, e ela recebe 200 mil quando ela atinge 1 milhão de pessoas, tem um negócio errado aí. Tem um negócio muito errado aí. E mesmo que eu não goste da Globo, ou por mais que eu não goste da Globo, eu não posso aplaudir isso. Eu não posso aplaudir isso. Mas as pessoas envenenadas, aplaudem. E aí dizem da forma mais irresponsável, inconveniente possível, coisas com essa história. Isso a Globo não mostra. É uma estupidez.
Porque, evidentemente, vai ter 100 mil coisas por dia que a Globo não vai mostrar. Porque aí é aquela questão da opção de ter que editar os fatos que ela tem na mão. Agora, tudo que acontece no governo federal, tudo que acontece no governo estadual, é impossível que alguém vá noticiar. Então, nós temos esse cenário, tá? Eu não quero dar nenhuma dose de pessimismo aqui, mas eu estou muito preocupado com esse viés deformador que nós temos hoje na nossa sociedade. Muito preocupado com o que pode acontecer em termos de fake news no ano que vem, voltado para essa questão das eleições. E muito, muito, muito preocupado, quando eu sou um engenheiro agrônomo, eu defendo as coisas da engenharia agrônoma, e assim por diante, não sabia muito bem disso. Eu, enquanto jornalista, eu defendo muito os processos jornalísticos, a importância do jornalismo, e assim por diante. Então, voltando ao início lá, quando eu vejo a mídia ser atacada irresponsavelmente, eu fico sempre falando, meus amigos, olha, tem que ver até onde a mídia está defendendo a democracia e por isso ela está sendo atacada. Se há um esteio forte, relevante, comprovadamente importante e necessário, é a imprensa. São os olhos da imprensa. Olha o Watergate. Quantos episódios nós temos na história universal que, se não é a imprensa está lá e a revelar e mostrar como as coisas são mentirosas, como os Estados Unidos diz que no Vietnã ele está vencendo. O que nós saberíamos do Vietnã se não tivesse uma imprensa atenta lá, jornalistas morrendo para trazer essas informações? E assim em todo o nosso ambiente aqui. Ontem, infelizmente, até teve uma equipe de cinegrafistas da TV Bahia que foram agredidos por seguranças do governo e por militantes simpatizantes do governo. Gente, isso é uma distorção absoluta. O jornalista não está lá para não fazer o que não seja o registro do que está acontecendo. Eventualmente poderá ter a distorção, mas o princípio está mantido. Tem um jornalista lá para registrar o que está acontecendo. E se a gente hostilizar esse jornalista e não deixar que as coisas sejam publicadas, que as notícias, os fatos sejam publicados, aí, meu Deus, acabou-se a civilização. Palavra do Vieira. Tira essa parte aí. Na edição, tira essa parte aí. Mas bem, Vieira, nós temos aqui dois compromissos entre nós. Nunca atrasar mais de 5 minutos e nunca prorrogar por mais de 5 minutos. Nós já estamos aqui com 19h35, então nós temos que concluir. Tá bom. Mas quero deixar aqui uma reflexão, porque fosses muito exitoso assim, nessa tua colocação da toxicidade, me fez lembrar um pouco de um dos primeiros livros que foram escritos sobre as redes sociais, que era a do Manuel Castells. Ele e um outro livro do Pierre Rosanvallon, que é um filósofo francês, né? E os dois acabaram escrevendo um artigo grande, né? Que se chamava Contra a Democracia. Exatamente pelo fato do uso das redes sociais e dizia o seguinte, né, em resumo, assim, numa apertada síntese, como diria um advogado, né, é que você ser contra alguma coisa é fácil de fazer pelas redes sociais, porque você não precisa, na realidade, fazer nenhuma grande defesa, né? Você, por exemplo, pega uma pessoa e diz para ela, não, esse cara é ladrão, ponto, entendeu? Não precisa ter explicação se o cara roubou ou não roubou, quando é que roubou, a quantidade que roubou. Ladrão é pejorativo, entendeu? E com isso você desgasta a imagem de um político, ok? Agora, para você defender alguma coisa, gasta tempo. Você não tem como fazer sinteticamente. Você não tem como fazer um programa de governo dentro de um WhatsApp. Não cabe, entendeu? Então, o que nós temos hoje, entendeu, é que as redes sociais elas realmente estão se prestando, entendeu, a fazer esta questão que tu
definisse aí como sendo, enfim, agora me esqueci a palavra que tu usasse, mas tóxica, é isso, né? Ela é tóxica, entendeu? Tóxica. Porque você, na verdade, não constrói, você tenta a destruir. Fechasse o microfone, Presser. Presser entusiasmou e fechou o microfone. Desculpe, eu acho que eu bati aqui sem querer. Mas, enfim, eu quero dizer que este sociólogo, como Oswald Costa, ali junto com esse filósofo, que é o Rosa Valon, né, eles identificaram isso desde o início, dizendo, olha, né, o que vai acontecer é que isso vai fazer um trabalho contra os conceitos democráticos, né, e vai permitir, na realidade, você ter governos extremistas, né? E o que se observa hoje no mundo, como tu bem disseste, isso não é uma característica brasileira, né? Nós temos a Hungria, nós temos Polônia, nós temos Ucrânia, nós temos Bielorrússia, Ucrânia tira fora, mas Bielorrússia, nós temos vários exemplos pelo mundo, né, de regimes autoritários, né, se constituindo muito basicamente por esse fato, né? As pessoas acabaram tendo uma polarização muito grande, né? E aquele que assume o poder quer destruir o outro. Isso que é verdade, né? A política hoje não é mais a busca da coerção de forças, né? Da coesão de forças, melhor dito, mas da coerção de forças. Perfeito. Enfim, quero agradecer muito, né, a tua disposição de, enfim, conversarmos conosco, né? Quero dizer que foi muito ilustrativo, foi muito bom a gente ter recuperado, né, um passado não tão recente, mas que foi exitoso do ponto de vista jornalístico, né, e mostrar as dificuldades e desafios que nós temos hoje nos nossos meios de comunicação. Acho que essas duas coisas, entendeu, nos apontam a necessidade de cada vez mais fazer com que a imprensa seja dignificada, né, porque ela é o esteio da democracia. Exatamente. Enfim, vou passar então ao Paulo Regis, aí, que faça as considerações finais, o fechamento aqui do nosso encontro. Paulo Regis, está contigo. Obrigado, Presser. Nós queremos agradecer ao Vieira da Cunha, expressar aqui a nossa gratidão pela instigante palestra proferida, que versou sobre a importância da mídia, do cojornal, até o uso das redes sociais. Amigos, nós estamos nos aproximando do período de festas natalinas, depois a troca do ano, né? E nós pensamos em convidar para quinta-feira uma pessoa para fazer o encerramento. Essa pessoa está em viagem, tá? E nós vamos saber amanhã se ela vai se consolidar ou não. Mas todos os amigos serão informados através do WhatsApp, através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, nós estaremos informando sobre a manutenção ou não dessa reunião de quinta-feira. Quinta-feira é dia 16. Com isso, nós estamos encerrando um ciclo que iniciou em 2018, tá? E tem passado por vários colegas, que são amigos que pertencem ao grupo já há bastante tempo, né? Estamos fazendo com que se consolide esse grupo que está envolvido com a divulgação da cultura. Esse é o nosso propósito. Nós queremos, por derradeiro, agradecer as participações de todos, desejamos muita saúde, uma boa noite e até breve. Obrigado. Ok. Mais uma vez agradeço aí, Vieirinha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho da Amicus. Excelente, Vieira. Obrigado. Okay. Muito bom. Tchau. Tchau.